Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o Dr. Rodrigo Marques, ele que é advogado, empreendedor e fundador do Rodrigo Marques Advocacia e Assessoria Jurídica. Doutor, que prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua presença. Prazer é todo meu, é uma alegria, uma satisfação estar aqui e participar desse programa lindo, maravilhoso. Igualmente, doutor. A gente se conheceu num evento aqui em São Paulo, no ano passado. Gostaria que você contasse sobre a sua trajetória empreendedora. Como tudo começou, doutor? Eu vim de uma família simples, né? Meus pais, pessoas humildes, nunca tive muito acesso, facilidade na vida. Eu sempre tive que trabalhar, lutar pelas minhas conquistas. Eu iniciei, já fui entregador de jornal, já fui servente de pedreiro, já passei por diversas profissões, eletricista, fotógrafo, mas eu me encontrei na área jurídica, vamos assim dizer. Eu não iniciei diretamente na advocacia, né? Eu passei pelo Poder Judiciário, conheci as nuances de como e eu vi que isso me preparou para hoje ser um advogado e respeitar os serventuários, para eu ter uma noção de andamento processual. Isso foi muito bom para minha carreira. E com o tempo eu me encontrei na advocacia. Eu sempre falo que eu fui escolhido pelo direito criminal e hoje me considero um advogado criminalista. Muito bom, doutor. E além do respeito, o que você traz das suas outras atividades? Eu aprendi bastante, né? Quando eu iniciei no Poder Judiciário, eu tive uma oportunidade por um dos professores, né, meu da faculdade, Dr. Rafael, hoje juiz de direito, uma pessoa boníssima, confiou em mim, criou expectativas sobre a minha pessoa, e eu sempre comento isso, é muito bom tudo que nós somos fazer, a gente fazer com excelência, porque foi dentro da faculdade que ele visualizou em mim uma possibilidade de ser um bom profissional. Ele me conduziu para trabalhar no judiciário, eu iniciei como estagiário, logo consegui trabalhar, passei na vara de escrivania, passei na serventuário, fui para audiências, consegui depois ir para assessoria, fiz audiências. O Dr. Joviano, juiz à época, ele me deu uma oportunidade de participar de audiências com ele, onde eu aprendi muito, desenvolvi bastante quanto profissional. Logo chegou o Dr. Volney, pessoa maravilhosa, me ensinou a ter compromisso e ética dentro do trabalho. E ali eu me preparei e ele me mostrava as nuances, porque até então a minha vontade era ser juiz. Eu tinha essa perspectiva, mas quando eu comecei a trabalhar e ver o dia a dia de um magistrado em comparação ao dia a dia de um advogado, a advocacia me despertou mais. Então ali eu comecei a desenvolver esse amor pela advocacia. Depois que eu me formei, eu ainda trabalhei mais 2 anos ainda dentro do Poder Judiciário, até o momento que eu me dediquei especificamente ao exame da ordem, fui aprovado, e dali em diante eu galguei, né, um exercício da advocacia junto com outros 2 colegas ali que colaboraram bastante na minha vida. E o que te levou a cursar direito, além da vontade de ser juiz? Acima de tudo, a necessidade. Eu vou dizer necessidade pelo fato de, na minha cidade, nós basicamente era um curso de pedagogia e história e tinha direito, que era o curso mais visado profissionalmente. Não tinha perspectiva de início de cursar direito, mas quando eu iniciei, que eu comecei a entender o direito, como funcionava, eu me apaixonei e não consigo me enxergar fora do direito. Daquele momento para frente eu entendi que era aquilo que eu queria para minha vida e segui, sempre me dediquei ao máximo. Não foi fácil, não vou mentir, dizer que nossa, eu aprendi muito fácil, não, foram noites e noites e noites sem dormir, estudando, me preparando, buscando. É aquele momento em que as pessoas não veem, né? Às vezes é muito fácil a gente enxergar, a pessoa conseguiu chegar em tal lugar, mas tem toda uma história, né? Tem todo um processo que a gente passa para chegar naquilo ali. E eu vejo que eu fui muito abençoado por Deus e consegui exercer hoje essa profissão, vendo que eu fui um improvável. Se fosse olhar para o meu passado, dificilmente nós falaríamos, o Rodrigo vai estar aqui hoje. É o bastidor, não é o palco, né, doutor? É verdade. Que faz o show acontecer. Doutor, para quem não conhece o seu escritório, onde você fica fisicamente? Ok, meu escritório ele fica hoje na cidade de Jussara, estado de Goiás. Também tem um escritório em Aruanã, também em Goiás, mas atendo
o Brasil todo, né? Essa digitalização dos processos nos facilitou muito hoje. Então, hoje eu tenho essa liberdade em atender em outros estados. Hoje eu atuo em 5 estados diferentes no Brasil. E além da área criminal, quais são as áreas que você atua, doutor? Necessariamente eu sou assessorista e criminalista. Eu tenho especializações em outras áreas, mas busco não atuar, até porque eu entendo que o profissional ele tem que ser o mais qualificado possível naquilo que ele atende. E como o direito ele abrange muita coisa, é impossível ser bom em tudo. Então eu busco hoje, né, eu priorizo hoje a voltar para o direito criminal. Eu priorizo isso hoje. Também sou assessorista de empresa, mas já tenho empresas que eu trabalho que eu não consigo pegar mais, até porque meu tempo não me permite. Qual é seu limite ético, doutor? O que você não faz? Eu não atuo para cliente que mente para mim. Eu entendo que o limite ético de um profissional criminal, um criminalista por essência, não tem nada a ver com o que o criminoso cometeu. Qual tipo de crime ele cometeu. Mas até onde ele tem confiança no meu trabalho. Porque o advogado criminalista, depois da mãe, é o único que vai continuar ao lado dele, independente do que aconteça, independente se ele errou, se ele acertou, se ele é inocente ou se ele é culpado. O advogado ele não se preocupa com isso. Eu me preocupo em garantir que os direitos daquela pessoa sejam resguardados. Agora, voltando à sua trajetória empreendedora, doutor, você saiu da faculdade e já abriu seu escritório ou não? Não. Depois que eu saí da faculdade, eu ainda continuei no judiciário por mais 2 anos e tive 2 colegas que são praticamente meus irmãos, né? Eu amo demais eles de paixão. O Dr. Euler e Dr. Leni. Nós iniciamos nós três quebrados, 3 sem perspectiva alguma. Eu me lembro até hoje, o primeiro salário do nosso escritório foi R$233 dividido para 3 pessoas. Uau. E nós comemoramos parecendo que ganhamos na loteria. Porque para nós, saber de como nós começamos e onde nós teríamos possibilidade de chegar foi maravilhoso, assim, foi algo surreal que eu vivi na minha carreira e sem dúvida posso dizer que profissionalmente foi um dos momentos mais felizes da minha carreira. É mesmo, ali no começo. Ali no começo. Foi ali que eu percebi que eu não tenho concorrentes, eu tenho amigos. Então quanto mais pessoas próximas, quanto mais parceiros eu tiver, parceiros reais, aquele que você pode contar a qualquer momento. E nessas pessoas eu tenho. Tenho outras também, tenho vários amigos que me ajudaram na trajetória, mas esses 2 na minha vida foram diferenciados. E sobre desafios, doutor? Quais foram os maiores desafios ali no começo, quando você abriu seu primeiro escritório? A insegurança, apesar de eu já ter uma certa experiência por lidar com audiências, lidar com advogados. Porém, quando você está do outro lado, é completamente diferente. O que nós aprendemos na teoria, na faculdade, quando você passa para a prática, é completamente diferente. Ali você vive um mundo novo, as perspectivas do que você acha que sabe, quando você vai colocar em prática e você entende que demanda tempo, você tem que fazer. Só é advogado aquele que exerce. Eu costumo dizer que o fato de ter o AB não te torna um advogado. A atuação te torna um advogado de verdade. E a maior dificuldade que nós tivemos foi essa, de conquistar essa prática. Essa técnica, a experiência, a tranquilidade, a segurança, a precificação do serviço também é algo muito difícil. Até você entender, para você não supervalorizar e também não desvalorizar o seu serviço. Reconhecer o seu valor como advogado. Exatamente, né, é muito difícil. E o valor do advogado, principalmente o criminalista, ele vai crescendo de acordo com o seu crescimento profissional. Então não adianta eu querer já cobrar honorários altos se o serviço que eu vou prestar não vale isso. E o profissional tem essa consciência. Quem atua, quem é advogado de verdade, ele tem a consciência até onde eu consigo atender, até esse tipo de cliente, até onde eu posso ir. Eu tenho profissionais que eu me espelho, né? Eu assisti essa semana um júri do Dr. Zanoni, que para mim é uma referência no direito, e eu olhando e falando, eu quero chegar nesse potencial, eu quero chegar nesse patamar de conhecimento, de segurança, e isso é algo que vai vir com o tempo. Sim. Quem são suas inspirações, doutor? Hoje, a minha inspiração pessoal quanto família, eu tenho meu irmão. Meu irmão, ele sempre foi na minha vida, eu tive pai, mas um pouco ausente, porém
meu irmão foi o que me direcionou, o que me ensinava, me cobrava. Meu irmão sempre me incentivou muito à leitura, apesar eu não fui um bom aluno, tá? Não fui um bom aluno, não fui um exemplo de aluno. Pelo contrário, eu fui jogador de futebol, então eu não me preocupava tanto porque eu tinha certeza que a minha carreira ia dar certo. Mas a partir do momento em que eu desisti do futebol, que eu investi mesmo na profissão do direito, meu irmão foi aquele que me ajudou em todos os momentos, que me incentivou, que me ajudou financeiramente para iniciar meu escritório, até porque eu não tinha um centavo, e foi ele que investiu, que acreditou e confia em mim até hoje. Ele é hoje meu maior apoiador, junto com a minha esposa, claro. Minha esposa hoje é meu maior presente que eu tenho. Qual o nome do seu irmão e da sua esposa? Meu irmão chama Rogério. A minha esposa chama Elissa. Muito bom. Um beijo pra eles, uma morena então. Linda. Que legal. Quero conhecê-la, inclusive, né, doutor? Traga da próxima vez. E, doutor, além dessa sua garra, né, pra trabalhar, pra fazer seu escritório acontecer, o que te move na vida? Hoje eu tenho a minha família, que pra mim é algo muito precioso, né? Eu tenho uma filhinha vai completar 2 anos esse mês agora, que é um milagre na minha vida, é o que me motiva a acordar todos os dias, a ir trabalhar, a buscar melhora. E eu sou cristão, então eu tenho comigo que tudo que eu alcanço pra minha vida só vai ter sentido se eu ajudar alguém. Então, por meio da minha profissão, mais do que me tornar um advogado, eu pretendo me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Doutor, voltando então à sua trajetória empreendedora, como foi essa transição do poder judiciário, do serviço público para a advocacia? Foi muito difícil, muito difícil. Principalmente pela segurança. Nós sabemos que o advogado, hoje eu tenho serviço, amanhã é uma incerteza, eu não sei. Então, saber lidar com isso é muito difícil, porque quando você está ali no funcionalismo público, faça sol, faça chuva, no fim do mês o seu salário está na conta. Só que a advocacia, não, ela é diferente. Então, antes de você aprender a advogar, você tem que aprender a administrar o seu dinheiro. Isso é um desafio muito grande, porque hoje você ganha bem, talvez mês que vem não, então você saber controlar isso, sem dúvida, foi o maior desafio que eu tive. E lidar com as incertezas financeiras, né? Sim, exatamente. Constituir família, né? Casei. Graças a Deus esperei um tempo para ter filho, mas assumi uma responsabilidade de família, e eu, quanto homem, eu me sinto na obrigação de não conseguir não levar a minha esposa até algo inferior do que ela tinha na casa dela. Isso para mim foi um desafio muito grande, principalmente no início de carreira. Ainda assim, empreender vale a pena? Sem dúvida alguma. A liberdade que a advocacia me traz, de poder escolher o serviço que eu vou fazer, de fazer o meu horário, apesar de não trabalhar menos. Isso é ilusão. Eu trabalho muito mais do que se eu trabalhasse em qualquer outro serviço público ou qualquer outra profissão. Porém, é algo que me traz satisfação. Para mim não importa se é muito cedo ou se é muito tarde, se eu tenho que viajar, isso para mim é algo que me motiva, eu sinto feliz. Eu sou privilegiado pela vida que eu tenho hoje. Aumenta o volume de trabalho, aumenta a responsabilidade. Eu lido hoje com o bem mais precioso que o ser humano tem, que é a liberdade. Inclusive além do patrimônio, porque a liberdade hoje, se você é restrito da sua liberdade, nem o seu patrimônio você consegue utilizar. Então é uma responsabilidade muito grande, por isso que eu me cobro muito quanto profissional, em melhorar, em buscar conhecimento, em nunca parar de estudar. Eu até aceitei outros desafios, desafios que eu digo em processos que têm uma complexidade maior, e aceitei o desafio. Então hoje eu estudo muito, eu busco muito para conseguir efetuar o melhor serviço possível para o meu cliente. E aí, saber precificar, saber o seu valor, né, doutor? Principalmente, né? Hoje eu já me sinto mais seguro em precificar, inclusive valorizar o meu serviço. O profissional no início, e eu digo isso sem dúvida alguma, eu tenho certeza que, se não todos, a maioria passou por isso, de você desvalorizar o seu serviço com medo daquele cliente procurar outro profissional por causa do preço. Uhum. Hoje eu aprendi que o meu serviço, ele não vale preço, ele vale qualidade. Então eu não brigo com preço, eu facilito o pagamento. Agora, quanto a preço, eu sei o meu valor, eu sei quanto custou para eu conseguir hoje entregar o serviço que eu tenho condições de entregar. Sem dúvida, falou tudo. Doutor, agora, além de advogado, empreendedor, você também é professor universitário. Gostaria de saber sobre essa sua área da vida. Mais um desafio.
retornei, foi a faculdade em que eu me graduei. Tive ótimos professores que até hoje são referências para mim. Inclusive, eu sou advogado de professores meus. Olha então, assim, só. para mim, eu me sinto muito feliz com isso. Um baita reconhecimento. Para mim foi maravilhoso. E quando eu recebi esse convite, a nossa coordenadora do curso lá, a Cláudia, uma pessoa maravilhosa, boníssima, ela me convidou, confiou em mim, ela foi minha professora, inclusive, e me fez esse convite. Eu aceitei e para mim foi um desafio muito grande porque era algo muito novo. Eu tive medo, confesso, insegurança em como vai ser agora. Porque eu conheço o Rodrigo aluno, eu não conheço o Rodrigo professor. Eu não sei se os alunos vão entender a minha didática, se vão gostar do meu estilo de aula, porque eu tenho comigo que se os meus alunos não entenderem, não se saírem bem, quem falhou fui eu. Então eu me cobro muito em relação a isso. Inclusive essa semana é semana de prova, eu vou me avaliar essa semana. Você acaba aprendendo mais e sempre se atualizando, se reciclando, imagino. Eu me cobro muito porque os alunos vão trazer questões complexas que eu me sinto na obrigação de saber. Eu tenho consciência de que não vou saber de tudo, mas eu creio que boa parte eu tenho sim que saber, então eu me exijo, eu estudo mais, eu me preparo mais e com isso eu me torno um profissional melhor. Quais são aqueles valores inegociáveis que você coloca em prática no seu escritório e que você acaba também passando para os seus alunos? Ética e transparência. São duas coisas que não dá para você abrir mão. Porque ética, principalmente o criminalista, recebemos muitas propostas indecentes, inclusive dos clientes. É mesmo? Pode dar um exemplo? Posso. Uma pessoa que tem mais dinheiro fala, vamos comprar, vamos pagar para um juiz, vamos pagar. Na cabeça das pessoas isso funciona, mas na prática é completamente diferente. Então assim, eu não vou, independente do valor, colocar o meu nome em questão. Eu não posso dizer que isso não aconteça. Talvez aconteça com outros profissionais, mas eu acho isso insustentável. Você ficar na mão de pessoas por causa de valores. E isso, para mim, é algo inegociável. Eu quero me destacar não pela possibilidade de pagamento de alguém, mas pela concretização do meu trabalho, pela competência que eu tive de resolver aquele problema. Para dormir tranquilamente à noite, né, exatamente, doutor? Poder andar na rua, olhar para os lados, andar sem medo. Exatamente. Não é verdade? Principalmente no Brasil, né? Esse país que é tão grande e que a gente vê tanta coisa errada, não é? E é uma profissão muito mal vista. Eu sempre digo que o criminalista, ele senta junto com o réu. No momento em que aquela pessoa está sendo julgada, antes de olharem para ele, eles estão julgando o advogado. Você está se vendendo, você está indo contra a sociedade, você está defendendo o bandido. Mas muitas pessoas esquecem ou talvez não tenham esse conhecimento, mas ninguém pode ser nem condenado nem processado sem a presença de um advogado. A Constituição fala que o advogado ele é imprescindível para que haja, né, um processo. E o advogado é o responsável por fazer com que todos os direitos e garantias sejam cumpridos ali dentro daquele procedimento. Sim. Então a atuação do advogado é importantíssima. Como você lida com as críticas, doutor, já que a sua área é tão mal vista pela sociedade? Se me permite a expressão, meu avô, não conheci, mas sempre ouvi das pessoas dizerem, ele dizia um termo bem simples, até um pé na bunda te joga pra frente. Então eu levo as críticas como algo positivo, eu tento tirar algo bom daquilo ali. Se alguém está criticando o meu trabalho, talvez eu tenha errado em algum momento e eu posso melhorar. Ou talvez é sinal que eu estou no caminho certo. Então eu tento avaliar, ver o que eu posso pegar de bom daquilo ali e o resto eu deixo para depois. Sim. Doutor, você que é um advogado, um empresário bem-sucedido, o que você diria para quem gostaria de seguir os seus passos? Eu digo que vale a pena. Haverá incertezas, haverá críticas, pessoas que serão contrárias, inclusive dentro da sua família. Vai encontrar dificuldades, empecilhos, porém é possível. Quando a gente investe tempo, dedicação, a gente consegue alcançar tudo aquilo que a gente quer. Eu sempre digo para os meus alunos, e hoje eu uso muito esse exemplo, às vezes eu falo assim, estou parecendo o Pablo Marçal para os meus alunos, né? Palestra motivacional, mas eu falo para eles, eu vim de uma família simples, eu tive dificuldades financeiras, dificuldades de aprendizado, e consegui alcançar, consegui chegar no patamar, estou longe do ideal,
tenho consciência de que eu tenho que melhorar muito, ainda tenho muito a crescer, porém, eu sou muito feliz com o que eu alcancei, e quando eu olho para as pessoas que hoje têm condições de estar cursando uma faculdade, um curso superior, eu falo para elas, você só não consegue se não quiser. Porque o mais difícil você já fez, que é entrar no curso. Sair do curso de Direito é muito fácil. Por quê? Porque vai depender de você. Vai depender da sua dedicação, do seu dia a dia. A faculdade, ela te dá um norte. Você pode ter o melhor professor do mundo. Se você não se dedicar, você não vai conseguir. Eu sempre uso isso com os meus alunos. Quando o povo foi liberto do Egito, eles estavam à beira do mar. Abrir o mar, Deus fez. Agora marchar é com o povo. O professor, ele abre o mar, ele te ensina, te mostra, te dá diretrizes. Agora, atravessar aquela linha do conhecimento vai depender de cada um. Mas também não adianta ter só a carteirinha da OAB na mão, né, Não, doutor? isso é o primeiro passo, né? O mais importante é coragem. É você ter coragem. Talvez vai demorar mais tempo. Talvez alguém no primeiro ano de advocacia, ele vai se dar bem, vai se tornar um profissional já respeitado, já renomado. Alguns vão demorar 10 anos, outros 15 anos. Cada um tem seu tempo, né? Sim. A Bíblia fala assim, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E eu creio que na advocacia é assim. Cada um vai conquistar o seu espaço, o seu tempo. Tem espaço para todo mundo. A gente ouve todos os dias, tem advogado demais. Toda profissão tem bastante. O diferencial vai ser você. O quanto você vai se dedicar para aquela profissão e se preparar para ser um bom profissional é que vai determinar onde você vai chegar. Esse é um ótimo assunto. Como é que você lida com a concorrência, doutor? Eu não sinto que eu tenho concorrência. Eu sinto que eu tenho pessoas que me motivam a ser melhor. Quando eu olho um profissional de referência, eu olho e falo, eu posso chegar igual ele chegou. Ele também passou por momentos de dificuldades, momentos de incertezas. Talvez hoje eu estou nesse momento, mas é estudando que eu consigo. Então, eu não vejo como concorrência, há serviço para todo mundo. O diferencial é você ser o mais profissional possível. O seu cliente, ele vai te procurar. Sempre vai ter serviço, nunca vai faltar. Nunca faltou e nunca vai faltar. Profissional que está preparado para atender, independente do que aconteça, sempre vai ter serviço para ele. Doutor Rodrigo, você é um profissional reconhecido, nós nos conhecemos numa premiação na ANSEC aqui em São Paulo no ano passado. O que mudou na sua vida depois de ser premiado? A ANSEC foi um divisor de águas na minha vida. Eu costumo dizer que foram 30 segundos que fizeram toda a diferença. 30 segundos de palco, uma simples entrevista que eu fiz com você, e aquilo despertou para o meio digital. Eu comecei a ganhar seguidores, as pessoas me incentivando. Você poderia fazer vídeo, você poderia nos ensinar, mostrar o seu trabalho, o seu dia a dia. Eu tive apoio de pessoas, né? A minha esposa, minha cunhada, ela me incentivou muito nisso. Minha cunhada é fotógrafa, pessoa maravilhosa. Um dia vamos trazê-la aqui. Ela é uma empreendedora nata. Que legal, vai E ser ela um me prazer. incentivou muito em começar nas redes sociais. E ali eu comecei a crescer e foi dando certo. E eu vi que esse meio é algo que não só me traz trabalho, né, me traz serviço, mas também traz admiração para as pessoas. Eu recebi mensagens esses dias falando assim, doutor, o senhor me ajudou muito com a simples palavra, talvez não desista, eu também passei por isso, essa dificuldade. Então esse esclarecimento, essa transparência com a sua vida, talvez está inspirando outras pessoas. Sem dúvida, por isso que esse programa existe. A gente gosta de trazer justamente profissionais e empresários como você, doutor. Agora falando em redes sociais, como você utiliza no seu dia a dia? Eu busco, eu comecei a melhorar. Eu tô até falho nisso, tenho que postar mais, mas eu comecei a mostrar o meu dia a dia. As sustentações orais, as manifestações orais em audiência que eu faço. Agora eu tenho o hábito de gravar, mas eu tenho um respeito muito grande. Há hoje uma divergência aí de entendimento se pode ou não gravar. Então, o que eu faço? Eu gravo somente eu falando. Eu não gravo as partes, não gravo juiz, promotor. Eu gravo somente a minha manifestação. Mas eu vejo que isso é uma das partes mais importantes, porque ali eu trago o que aconteceu, né, a minha forma de defesa, e
com isso eu trago o engajamento das pessoas. E aí, o que aconteceu? Qual foi o resultado? Ele foi solto? Ele foi condenado? O que aconteceu? Então, com isso eu gero engajamento nas minhas redes sociais. E você leva informação e cultura também para as pessoas. É o principal, né? Despertar nas pessoas, olharem, e principalmente o profissional do direito, às vezes tem uma dificuldade na oratória, os meus alunos falam, professor, eu tenho uma dificuldade grande em falar em público, e isso tem que ser algo que tem que ser quebrado, isso é um paradigma que tem que ser superado, e a gente só vai conseguir na prática. Então, se eu vejo alguém, vamos dizer assim, de carne, pessoa igual eu, que conseguiu, eu inspiro aquela pessoa a também conseguir e buscar, e muitas vezes as pessoas me perguntam, como você conseguiu? Como você conseguiu atingir um nível melhor de oratória? Estou longe do ideal do que eu quero. Porém, eu já melhorei bastante e continuo melhorando com leitura, com dedicação no dia a dia. Mas também, quando alguém vê você fazendo aquilo, ele olha e fala, eu também posso, eu também consigo. Eu também quero. Eu também quero isso. Acho que este verbo querer é o principal. Exatamente. Como é que era lá no comecinho a sua oratória, doutor? Nossa, misericórdia. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu dava dor de barriga, assim, passava mal. E eu tive a oportunidade, comecei na igreja. O pastor Rosimar, pessoa maravilhosa, pastora Daniela, um beijo pra vocês. Eles me deram a oportunidade, ele acreditou em mim. Eu comecei a ministrar e eu lembro até hoje, as primeiras ministrações, eu levava esboço de 10, 15 páginas e com o tempo aquilo foi reduzindo, foi melhorando, fui estudando, fui buscando. E quando eu me vi, aquele preparatório ali na igreja estava me conduzindo para ser um profissional do direito. Então me trouxe bacana. uma certa... Eu consegui enxergar o diferencial de alguém acreditar. Falar assim, é possível que você consiga. Eu tenho certeza que Deus nos capacita e que junto com a capacitação do Senhor vem o nosso agir. Aquilo que você tem que ir atrás, você tem que buscar isso aí. Se colocar em movimento. Exatamente. Né? Não pode parar, né, doutor? E você decorava? Que técnica você usava ali naquela época? Eu odeio decorar. Eu sou péssimo em decorar. Eu sempre uso a técnica de fluxograma. Quando você consegue desenhar, colocar ali a sua metodologia e sempre explicar. Quando você ensina, você aprende. Até hoje, quando eu vou ministrar, formular o meu plano de aula ou formular uma ministração, uma pregação, eu sempre compartilho com a minha esposa. A minha esposa, eu falo que ela é muito bem preparada hoje. Se ela for para o curso de Direito, ela já está muito preparada, porque ela conhece todas as aulas que eu dei. Direito empresarial, direito constitucional, direito processual penal, porque quando eu estou preparando, eu vou dando uma aula para ela primeiro. Então, quando você ensina, você aprende mais. Ela é sua primeira aluna? Ela é minha primeira aluna. Olha ela é minha só, primeira que aluna. bacana. Muito, muito bom. Doutor, tem alguma história que tenha marcado a sua trajetória? Algo de algum cliente ou de algum sócio, um professor? Algo marcante na sua trajetória, que tenha mudado a sua maneira de ver? Tem. Eu estava na graduação e num momento muito difícil da minha vida. Eu tenho um amigo que ele chama Silas. Ele me ajudou assim, muito. Foi um momento em que financeiramente eu estava péssimo. Ele me dava carona para a faculdade todos os dias porque eu não tinha condições de abastecer minha moto. E ele vai lembrar disso. Teve um momento que nós fomos fazer o exame da ordem. Foi eu, Leru e Leni para fazer. E na época tinha a taxa e tinha também os custos da viagem, né? E eu não tinha dinheiro para fazer. E ele chegou e falou, Rodrigo, tá aqui. Eu vou abençoar a sua vida. E ele fez com que nessa prova eu reprovei. Foi a primeira vez que eu fiz, eu reprovei. Porém me trouxe um aprendizado tão grande de que você pode até falhar às vezes, mas se você tem pessoas ao seu lado que acreditam em você, você consegue superar todos os seus desafios. É verdade. Que conselho você daria para quem tá começando e tá com medo de seguir em frente? Para quem tá num momento como esse que você viveu? Busque pessoas que te apoiem. Busque pessoas que possam te motivar, pessoas que possam, às vezes, te criticar de uma forma sincera. Talvez verificar o erro que está acontecendo e não falar por se achar amigo, a gente prejudica aquela pessoa. Então, o meu conselho é isso. Una-se a pessoas que te motivem a ser melhor, que te obriguem a ser melhor. Eu tenho amigos hoje que, se precisar chamar minha atenção, eles vão chamar atenção. Se precisar me expor, eles vão me expor, se for pro meu bem. Então, esse tipo de pessoa que a gente tem que ter ao nosso lado.
Em que ponto da sua vida, da sua trajetória empreendedora, você gostaria de melhorar, doutor, hoje? Na minha organização de tempo. Eu acho que eu ainda conseguiria otimizar muito mais o meu tempo para eu ter um pouquinho mais de tempo para minha família. Eu sou um pai muito coruja, eu aproveito muito a minha filha é super apegada comigo, eu tiro tempo para minha família, mas eu acho que eu ainda poderia melhorar mais, poderia otimizar o meu tempo e ter um espaço maior para minha família. E aonde você quer chegar, doutor? Você tem isso bem claro? Tem, muito claro. Eu quero chegar a um nível profissional que as pessoas olhem para mim e falem, eu quero chegar naquele nível. É como eu me espelho em alguns advogados hoje, eu quero que pessoas se espelhem em mim. Olhar e falar, é esse tipo de profissional que eu quero ser. E o que falta para você chegar lá? Eu acho que não é o que falta. Eu acho que o tempo vai me levar a isso. Eu tenho plena certeza e convicção de que eu estou fazendo tudo que é possível dentro do meu tempo, dentro da possibilidade. Eu também não posso trocar a minha família pela minha profissão, isso eu não vou fazer. Eu não tenho ambição de ficar rico, milionário, não, pelo contrário. Eu tenho ambição de ser um profissional de excelência e da mesma forma ser uma pessoa de excelência. É isso que eu busco para minha vida. Qual a principal mensagem deste podcast hoje para você, que você gostaria de passar? Eu vejo que Deus ele é tão maravilhoso que ele traz à nossa memória coisas que em algum tempo, talvez se me contassem, eu falaria, não, isso é impossível acontecer. Estar aqui hoje nesse programa, para mim, é maravilhoso. Eu vejo o agir de Deus na minha vida. E eu vejo que isso aqui é uma concretização dos planos de Deus para minha vida, da minha família, de todos aqueles que estão próximos a mim e principalmente daquelas pessoas que talvez estão desacreditadas hoje pelos seus familiares, por aquelas pessoas que estão próximas, olhar e falar, o Rodrigo era um desacreditado e hoje ele conseguiu, eu também posso conseguir. Essa é a principal mensagem. Excelente, as pessoas têm que encontrar, né, suas referências. Exatamente. É verdade, você encontrou as suas e você está aqui hoje. Que prazer te conhecer um pouco mais, doutor. Fico muito feliz em fazer parte dessa sua trajetória, que esse programa faça parte de outros capítulos da sua vida, que você ganhe muitos prêmios e que a gente esteja sempre presente. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso estúdio em São Paulo. É isso, eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar com você. Eu vejo que esse programa ele nos dá uma liberdade e incentiva pessoas. Isso é o mais importante, né? Utilizar a mídia, né? A informação que a gente tem para abençoar as pessoas. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Falar de coisas boas, Falar de coisas boas, né? Em momentos difíceis, né? Tempos difíceis vivemos, mas quando foi fácil? É verdade. Não é aquele meme antigo. Vamos falar de coisa boa, de tech pix. Não é isso. É destrinchar como fazer o bem, né? Passando por tantas dificuldades. Exatamente. Porque isso é a vida, né? São os altos e baixos. Não é uma fácil. montanha-russa, né, doutor? E tem que ser. Já viu que quando a gente está internado na UTI, aquele aparelho ele sobe e desce? É porque se parar é porque não tem vida mais, né? Então a nossa vida ela tem que ser cheia de altos e baixos. É assim que funciona. É verdade. Doutor, deixa aqui suas redes sociais, já que você é um usuário assíduo, já que você vai usar ainda mais para disseminar tudo que você aprende, tudo que você ensina na universidade. Deixa aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, por favor. O meu Instagram é @rrmadv. Dentro do meu Instagram vai ter todos os direcionamentos necessários ali para o meu site, para o meu WhatsApp, para entrar em contato se caso entenda necessário o meu serviço. Muito bom. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua presença e até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais. Hoje eu conversei com o Dr. Rodrigo Marques, ele que é advogado, empreendedor e fundador do Rodrigo Marques Advocacia e Assessoria Jurídica. O Viver Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.